Saudações em Cristo Jesus. Como vocês estão? Muito boa tarde para todos os irmãos em Cristo e a galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos. O Evangelho progressista em pauta. Quero falar nesta oportunidade de como esse Evangelho ele é proposto e quais as principais consequências que gera de um evangelho progressista, que não é o evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe e abra os nossos entendimentos para compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar sendo propagada pelo poder do sangue de Jesus, pela unção do Espírito Santo de Deus. Quero lhe convidar para, antes de irmos para o vídeo, você se inscrever no canal Expedito Meu Sonho do Céu e deixar o seu joia, comentar sobre este assunto que é tão importante para este tempo que estamos vivendo. O evangelho progressista não é tão simples de ser identificado. Precisa antes ter um conhecimento da palavra de Deus para não ser enganado. Vamos ao vídeo para a gente compreender? Olha só. Maria ungindo os pés de Jesus. O ato de Maria ungir os pés de Jesus foi um grande sacrifício, pois o seu unguento ou perfume era muito caro. Ela sabia que, dentro em breve, terminaria a sua oportunidade de expressar devoção a Jesus. Então aproveitou a oportunidade que teve. Sua fé no Senhor e sua devoção a Ele oferecem o melhor exemplo do que Deus declarou que aquele gesto de amor seria mencionado onde quer que o Evangelho fosse pregado. Esta passagem está em João capítulo 12, versículo de 1 a 7. Era uma visita que Jesus estava fazendo para Lázaro. E Maria, não é a Maria, mãe de Jesus, é outra Maria, vai no encontro e lá ela faz toda uma demonstração de carinho, de amor por Jesus Cristo. Como é que este evangelho que está proposto como título deste vídeo, o evangelho progressista, ele é apresentado? Notemos o seguinte nesta passagem e como as pessoas expressam a exposição do evangelho progressista. Não é fácil de identificar, porque ele vem com uma citação bíblica e logo é misturado com alguma expressão não bíblica. Vejamos a seguir a expressão de um verso que nos leva a crer ser a exposição do evangelho progressista. E aí vamos aos fatos. Jesus disse: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto. João 12:7, na versão João Ferreira de Almeida. Para a gente entender, a versão João Ferreira de Almeida é a Bíblia que mais se aproxima com o original. Mas existem outras versões que o texto não vem identificando assim. Então, olha, na sequência, agora vamos ver o mesmo versículo em João 12:7 na Bíblia NVI. Diz assim: deixa-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Quase idêntico, mas não está idêntico, né? João 12:7.
Então nós vemos aqui a palavra preparação. Então veja, lá em João Ferreira de Almeida diz: para o dia da minha sepultura guardou isto. Que assunto? Isto. O louvor, a adoração que ela fez, justamente derramando o perfume nos pés de Jesus e enxugando-o com os seus cabelos. Logo, o versículo lido na versão NVI traz o termo preparação, que este já foi uma Bíblia modificada, e eu vou trazer no outro vídeo as reações das pessoas, dos críticos da Bíblia Sagrada, quando esta Bíblia foi lançada. Mas diz assim, e na versão João Ferreira de Almeida diz: para o dia da minha sepultura o guardou isto. Não fala de preparação. No começo do sermão, de algumas pessoas que são pastores e estão pregando um evangelho progressista, ele vem com a apresentação de outra palavra, campanha da Quaresma, que eu já disse no outro vídeo que não é uma palavra bíblica, embora correspondam a 40 dias. Mas o que tem a ver com 40 dias, logo depois que termina o carnaval, é um período. E este período não é um assunto bíblico. Quaresma. Que significa a Quaresma? Vejam só. Preparação é feita por meio de jejum, abstinência de carne, mortificações, caridade e oração. Esta é a descrição da campanha da Quaresma. Mas vejam que ela traz a palavra preparação. E logo a versão NVI, neste versículo, tem a transformação da mudança do texto e colocado lá preparação. Ao falar nisso, os evangélicos não são servos de caridade, não. Eles não têm a salvação como fazer caridade. Não, caridade não faz parte do processo de salvação, porque a salvação, ela é conforme está escrito em Efésios 2:8, a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Fé. E o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. É importante notar que estes assuntos são bastante importantes e característicos para a gente entender que o evangelho progressista não produz a essência do evangelho dos apóstolos para transmitir a mensagem da palavra de Deus para o nosso coração. E a palavra de Deus, precisamos sentir esta unção, que é a unção do Espírito Santo de Deus. Como identificar tais situações? Como é que nós vamos saber se o seu pastor, se o pregador, se o ministro está fazendo uma explanação do evangelho progressista? Precisamos ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus para identificar termos e associação, né? Com certeza, esse pregador que faz essa jogada, ele não orou. Ele não buscou esta palavra no joelho, mas foi para a internet,
pesquisou, juntou a Bíblia que ele queria, ler o versículo do jeito que ele queria. Então, é sutil. Ainda por cima, ele critica ele mesmo, você entendeu? Porque ele fala algumas coisas que está acontecendo com a sua maneira de expor o Evangelho. Mas ainda, você precisa ter o dom de discernir espírito. É um dom que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, que vai lhe capacitar para você discernir o espírito do pregador, do ministro, do pastor, planos e ações pelo qual ele está expondo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça que esta parte do engano foi a primeira coisa que Jesus falou, quando ele diz, lá em 24 de Mateus, capítulo 5, ele começa dizendo assim: acautelai-vos que a ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Pense nisso. O evangelho progressista, ele surgiu nos Estados Unidos e também será o fruto de um outro vídeo que eu vou gravar sobre este ponto de vista. Quero que você permaneça firme com Jesus. Fique firme com Jesus. O tempo que estamos vivendo é um tempo perigoso, aonde quem não estiver meditando na palavra de Deus vai ser enganado. E é esse tempo que estamos vivendo que nós precisamos de vigiar. Quais são as condições que vai nos capacitar ir para o céu? Ser perfeito, como a palavra de Deus diz. Não viver em pecado, gradativamente o crescimento espiritual para galgar e chegar até o céu. Não permita, não deixe ser enganado por qualquer pessoa. Às vezes eu coloco isso, um quadro desse tipo assim, lá no Facebook, e eu percebo que pouquíssimas pessoas curtem. Mas eu acredito que a maioria das pessoas estão vendo, mas tem medo de curtir e se comprometer. Pense nisso. A palavra da verdade, essa é o que vai libertar você lá no último dia. E é a palavra de Deus que liberta o vil pecador. Não existe outra forma de você ser justificado. Que Deus abençoe você. Que Ele abra os seus entendimentos para compreender a palavra de Deus e para discernir bem as coisas que são de Deus. João 14:16 diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Deus abençoe a você e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.